Turma, dando sequência à nossa aula, eu já tinha falado anteriormente, essa semana eu não vou passar nenhuma atividade para vocês, né? Será apenas a leitura dessas páginas do livro sobre o anglicanismo para que a gente conheça um pouco mais sobre essa religião protestante. Tá? O anglicanismo foi a reforma protestante que aconteceu na Inglaterra, tá bom? E de onde vem esse nome anglicanismo? Vem de um latim medieval, bem antigo, volta de 1240, 1250, lá para o século XIII, que quer dizer Ecclesia Anglica, ou seja, igreja inglesa, tá bom? Ou seja, igreja anglicana. E já foi falado, né, com Martinho Lutero e João Calvino, que foram reformando em alguns países diferentes. E lá na Inglaterra, o John Wycliffe também estava assim fazendo muitas críticas em relação, né, ao que a igreja estava pregando naquela época, né, que a igreja se perdeu, né, se tornou um centro de comércio. Aí o John Wycliffe, inclusive, ele fez a tradução, né, da Bíblia do latim para o inglês. E na Inglaterra ainda era católica, mas tinha uma certa diferença para os outros países. É assim, no reinado de Henrique VIII, quem tinha o controle sobre os cargos religiosos era o Estado. Então, se fosse para nomear um bispo, quem nomearia era o rei Henrique VIII e não o Papa. Tá? Lá ele tinha essa soberania sobre a igreja. E Henrique VIII, ele se casou com Catarina de Aragão, que era filha do rei da Espanha, muito ligada à Igreja Católica e ao Papa. Eles eram católicos fervorosos. E ele teve 5 filhos com Catarina. E dos 5, 4 morreram. Só ficou uma menina. Tá? No final do vídeo eu vou falar quem foi essa menina. E Henrique VIII, ele achava que o casamento dele não tinha sido abençoado pela igreja, por Deus, porque Catarina já tinha sido casada com o irmão dele. E o irmão dele faleceu. Tá? Isso não está nos livros de vocês. Mas, como eu já falei para vocês em algumas aulas, os casamentos antigamente eram acordos, né, para manter uma linhagem real, para ter um apoio em tempo de guerra, tá? E ele achava que não tinha sido abençoado justamente porque Catarina já tinha sido esposa do irmão dele. E ele queria um filho, um homem, para que ele pudesse ter um herdeiro para o trono. Né? Então ele queria manter a linhagem real dele. E ele conheceu Ana Bolena, se apaixonou por ela. Inclusive, Henrique VIII casou 5 vezes. Mas ele já era casado. Então ele escreveu ao Papa da época para que fizesse o divórcio dele, anulasse o casamento dele. Agora imagina o escândalo que não seria na época, século XVI, um divórcio de uma princesa. O Papa não aceitou, divórcio não existia na época, não estava nas leis. E também porque a igreja era muito ligada, né, à coroa espanhola, e ele se recusou a fazer o divórcio. E o que Henrique VIII fez? Ele rompeu com a igreja católica. Ele, através do ato de supremacia, ele fundou a igreja anglicana, que foi aprovada, né, na, pelos políticos da época, né, no parlamento inglês. E, como se não bastasse, ele ainda se apoderou de todas as terras da igreja na Inglaterra, que não eram poucas, e ainda encheu os cofres, né, os cofres reais, porque ele vendeu muitas dessas terras, outras ele arrendou, então acabou, né, fazendo aí uma boa grana com tudo isso, tá? Então, o que aconteceu? Aí tem uma certa diferença em relação à Igreja Católica, né, que tem o Papa como chefe maior. Na Igreja Anglicana, quem é o chefe é justamente o rei.
Então, Henrique VIII é que passou assim, que se tornou o chefe da Igreja Anglicana da Inglaterra, tá? E eu falei que no final do vídeo que eu iria falar de quem foi essa menina. Resultado, Henrique VIII não conseguiu ter filho homem. Uma das meninas, né, ficou conhecida como Maria Sanguinária, uma das filhas dele, né, governou, mas ela era muito ligada à igreja, era uma católica muito fervorosa, inclusive ela mandou matar muita gente morreu queimada. Só que chegou uma época que teve que tirá-la do comando, né, da coroa inglesa, e entrou justamente a menina que era a mais tranquila de todas, que foi justamente quem? A primeira rainha Elizabeth, né, que ficou conhecida como a rainha virgem por nunca ter se casado e controlou a Inglaterra por mais de 40 anos, formou uma grande esquadra naval, né, e elevou assim o nível da Inglaterra, né, para um patamar muito maior. Beleza?